Como fazer a liberação do espaço confinado conforme determina a NBR 16577? Se você não me conhece, eu sou o Claudemir Santos, sou instrutor profissional atendendo as maiores empresas do Brasil. Já são mais de 500 treinamentos ministrados e mais de 5.000 colaboradores treinados. Então vem comigo acompanhar esses passos. Então nosso primeiro passo será o planejamento da atividade. O que eu vou ter que prestar atenção antes mesmo de ir até o espaço confinado para iniciar o processo de liberação desse espaço confinado? Primeiro ponto que eu observo, qual trabalho será executado? Então estamos fazendo o nosso planejamento da atividade. Que trabalho será executado? Porque, gente, dependendo do trabalho, você vai ver que vai se enquadrar como uma atividade que será perturbada ou não perturbada. E muda o processo de liberação da sua atividade. Então, sabendo que na sua atividade pode ter uma mudança atmosférica, você terá que fazer uma análise preliminar de risco antes de fazer a sua PET para liberar a entrada dos colaboradores dentro desse espaço confinado. Então, esse ponto de saber o que vai ser executado dentro do espaço confinado é muito importante. E como vai ser executado? Vamos imaginar que vocês irão fazer uma limpeza dentro de um tanque. Essa limpeza, como que ela será executada? Eu vou usar somente água e panos, vassoura para fazer a limpeza ou vou usar um removedor químico, um produto químico para executar essa limpeza? Entenda que as duas situações ela vai trazer riscos inerentes para a atividade. Então as duas situações, cada uma vai ter o seu grupo de risco. Então, atividade que eu vou usar só água e uma vassoura, panos, é considerado como uma atividade não perturbada. Você não terá uma mudança atmosférica usando esse processo de limpeza. Mas uma atividade que você vai usar um produto químico para remover sujeira, alguma situação dentro do espaço confinado, nessa situação eu posso ter o trabalho em espaço confinado perturbado. Eu posso ter essa mudança atmosférica. Então, meu processo de liberação ele mudou totalmente. Eu tenho outro processo de liberação de atividade. Então, é muito importante o que vai ser feito e como será executado esse trabalho. Sabendo essas duas etapas, eu vou começar a formar a minha equipe que vai executar essa atividade nesse espaço confinado. Primeiro ponto que eu olho, quem serão os trabalhadores que irão adentrar ao espaço confinado? Quem que é esses trabalhadores? Esse trabalhador ele tem o conhecimento técnico? Ele está liberado para executar atividade em espaço confinado? Então, o primeiro passo, que é uma atividade técnica que precisa ter treinamentos para executar aquele tipo de atividade, esse trabalhador precisa ter todo esse preparo. Legal, o trabalhador tem o preparo técnico. Esse trabalhador, como que está a documentação dele referente a espaço confinado? Ele está com o treinamento válido? Ele está com o seu atestado de saúde ocupacional apto para espaço confinado? Eu preciso observar todos esses detalhes. Escolhi os meus trabalhadores que irão adentrar ao espaço confinado. O segundo grupo de trabalhadores que eu estarei escolhendo será o vigia. Esse vigia, eu vou precisar de um vigia ou de 2 vigia? Como será essa questão dessa gestão dos vigia em espaço confinado? Muitos trabalhos em espaço confinado a gente pode colocar até 2 vigias, tá? Para ter aquele revezamento de vigia mais tranquilo. Então, nesse processo da escolha do vigia, eu vou estar observando esses detalhes. É necessário ter mais do que um vigia no espaço confinado ou não? O trabalho ele vai demorar para ser executado? Esse trabalho ele traz muitos riscos ergonômicos durante a sua atividade? Eu observo tudo isso no planejamento da minha atividade. E detalhe, o vigia ele deve ser escolhido com antecedência. Não fazer o que a maioria das empresas fazem hoje em dia, tá? Escolhe o vigia no laço, né?
Ô, vem cá, tá, fica aqui como vigia. Não! Vigia ele tem que ter duas características muito importantes para ele atuar como vigia. A primeira característica importantíssima que um vigia precisa ter é ele ser calmo. Tem pessoas que são extremamente elétricas, tá? Ela não consegue ficar paradas. Essas pessoas agitadas, ela não pode ser vigia. Por quê? O vigia é um trabalho que ele executa, ele tem que ficar parado, prestando atenção nos trabalhadores, mantendo a comunicação. E muitas pessoas, elas não conseguem ficar paradas no local sem se movimentar. Então esse trabalhador que é extremamente agitado, ele não pode desempenhar o papel do vigia, senão ele acaba colocando toda a equipe em risco. Então, o seu vigia tem que ser uma pessoa mais tranquila, que consegue executar esse papel. O seu vigia ele tem que ter uma comunicação muito clara e objetiva. Ele tem que saber se comunicar muito bem. Por quê? O vigia ele vai ficar em constante comunicação durante toda a sua atividade. Essa comunicação é com os trabalhadores que estão executando a atividade. Essa comunicação é com o supervisor de entrada e trabalho pelo rádio comunicador. Essa comunicação será também com a equipe de resgate numa possível situação de emergência. Então essa pessoa ela precisa ter uma boa comunicação, senão ela não pode desempenhar o papel do vigia. Então você escolheu seu vigia, você já tem em mente quem que é o trabalhador que vai estar naquele turno de trabalho que pode desempenhar esse papel do vigia. Escolhi meu vigia, vou continuar o meu planejamento. A minha terceira etapa aí do planejamento da minha atividade, depois da escolha do vigia, é escolher o supervisor da atividade. Sim, o supervisor. Empresas, ela tem vários supervisores, várias pessoas formadas como supervisor de entrada. Que é aquela pessoa que recebeu o treinamento de 40 horas, conforme determina a NR33. Quem que vai ser o supervisor disponível para fazer o acompanhamento dessa atividade, desse trabalho? Defino o meu supervisor e aí vem mais uma definição de extrema importância. Você definir o seu procedimento de resgate. Caso aconteça um imprevisto nessa atividade em espaço confinado, como será executado o resgate? E aí você precisa definir isso. E essa definição tem um documento que vai auxiliar vocês nessas todas essas etapas de planejamento do trabalho nesse espaço confinado. Esse documento é o cadastro dos espaços confinados dentro da sua empresa. Provavelmente a sua empresa ela tem um cadastro de todos os espaços confinados. E conforme a NR33 pede, você tem que antecipar-se ao risco dos espaços confinados, fazendo um cadastro desse espaço confinado. O que tem no cadastro do espaço confinado? Onde é o espaço confinado? O que é armazenado dentro desse espaço confinado? Quais são os riscos para o trabalhador acessar esse espaço confinado? Tem também no cadastro quais são as fontes de energias que precisam ser isoladas no espaço confinado. Energia química, mecânica, elétrica, pneumática, hidráulica. Quais são as energias que eu preciso controlar para garantir a segurança do trabalhador dentro daquele espaço confinado? Isso está no cadastro também. Então é definido como é o resgate nesse espaço confinado conforme o seu cadastro. Então, o seu cadastro ele vai te auxiliar como você vai definir esse procedimento de resgate. Você precisa definir nesse procedimento de resgate quem são os membros da equipe de resgate da sua empresa. E lembrando, gente, não pode ser a sua brigada de emergência, a não ser que ela seja treinada e que ela tenha os recursos necessários para fazer o resgate no espaço confinado. A sua brigada, ela pode executar o resgate? Pode, se ela for treinada como equipe de resgate. Porque no treinamento da sua brigada de emergência, eles treinam duas situações. Eles treinam primeiros socorros e treinam combate a incêndio.
São os dois pontos. Eles não treinam resgate em espaço confinado. Então, não terceiriza essa responsabilidade para a sua brigada de emergência. A não ser que você treinou a sua brigada de emergência conforme determina a NBR 16710, que fala sobre o resgate industrial. Lá na NBR 16710, ela vai falar de 4 níveis de treinamento. Nível industrial, nível operacional, nível líder, nível coordenador. Esses 4 níveis vai garantir a proficiência da sua equipe de resgate e prepará-los para executar um resgate com segurança em espaços confinados e em trabalho em altura. Então, que a sua equipe é treinada, você pode contar com um resgate interno. E lembrando que você necessita ter os recursos necessários conforme determina a NR33. Que recursos seriam esses? Seriam treinamentos adequados, a equipe preparada adequadamente e equipamento de resgate que vão dar toda a logística para que você execute o resgate com segurança.